Deus vos guarde pelo seu poder. Olá, seja bem-vindo a mais um momento que vamos ter juntos, estudando Apocalipse, as revelações do Senhor ao apóstolo João. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa lá nos comentários que eu terei o maior prazer em poder respondê-los. Tá certo? Vamos lá? Então, o capítulo 7, a introdução do capítulo 7 que nós vamos fazer agora, diz respeito sobre os selos passados, né? Nos outros capítulos que nós vimos. Então, os primeiros 6 selos, eles foram abertos e expostos ante a visão de João. As cenas descritas no texto, ou melhor dizendo, no 6º selo, elas são aterrorizantes. Nelas, desde os pobres e escravos até aos mais poderosos e ricos, sobre eles sobreviriam castigos. Então, o 6º selo ele vai mostrar a situação dificílima dos habitantes da terra. No capítulo 6, versículo 17, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Agora imagine o que veremos deste capítulo 7. O capítulo 7 ele vai exatamente nos responder sobre quem é que pode sobreviver à ira do Senhor. Deus ele não esquece dos seus fiéis e já providenciou proteção para eles. Vamos lá? Então, capítulo 7, versículos 1 e 2 diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. No versículo 1 ele começa depois disto. Então, depois disto é muito utilizado aqui no livro de Apocalipse. É uma expressão grega, sempre utilizada na introdução de um novo assunto, um novo raciocínio que viria a seguir. Em pé. Então, os anjos eles estavam em pé nos 4 cantos da terra. Então, esse em pé significa que esses anjos estavam prontos para servir. Eram 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então, lembre-se de que 4 ele é um número cósmico. Ou seja, esse número 4 ele é sempre relativo ao planeta Terra ou ao mundo em que vivemos. Ou seja, 4 é o número da criação. E em Apocalipse geralmente se refere a toda a humanidade. Então, os 4 anjos estavam em pé, um no leste, os outros no oeste, no norte e no sul. O termo os 4 cantos da terra já era usado para indicar a universalidade, ou seja, em todo lugar, cobrindo toda a terra. Os 4 anjos estavam conservando seguro os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Esse conservando seguro os 4 ventos da terra significa que, pela vontade do Senhor, esses anjos ainda retêm catástrofes naturais destruidoras. Esses ventos eram agentes de destruição e aqui eles simbolizam os horrores que logo sobreviriam sobre a terra. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Então, esse anjo do versículo 2, ele subia do nascente do sol. No Velho Testamento, o templo, ou tabernáculo, ele ficava voltado para o leste, onde o sol nascia, pois pensava-se que lá residia Deus, lá era a habitação de Deus, onde ficava a habitação de Deus. Quando se diz subia do nascente do sol, significa que esse anjo vinha da presença de Deus. Esse anjo, ele é um mensageiro de Deus que está chegando. E esse anjo, ele, como diz no versículo 2, tendo um selo do Deus vivo. O uso do selo significa confirmar algo juridicamente. E sobre isso a gente tem um exemplo
em Jeremias, no capítulo 32, versículos de 9 a 11, que diz: comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. No versículo 10, assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então, nesse caso aqui, era uma garantia jurídica perante a lei, segundo diz o versículo 11, da transação da compra e venda de um terreno que Jeremias havia comprado de Ananel, filho de seu tio. Então, o selo também servia para tomar, ou melhor dizendo, tornar algo imutável, seguro e guardado. E aqui, Mateus, no capítulo 27, versículo 66, que trata aqui no seu contexto do corpo de Jesus ao ser colocado no sepulcro, é removida uma pedra para fechar a entrada do sepulcro, para torná-lo inviolável. E as autoridades da época, eles selaram essa entrada para que ele não fosse, para que essa pedra não fosse removida, e se assim fosse removida, confirmaria a violação do túmulo, porque o selo havia sido exatamente rompido ou violado. E a gente sabe muito bem essa história em que deu. A gente vê que o selo, pelo poder de Deus, ele é rompido, não por intervenção humana, mas por intervenção divina. E Cristo, ele ressuscita de dentre os mortos. Então, aquele selo rompido significava exatamente que o homem não tinha poder para mantê-lo no sepulcro. Amém? E ele é rompido pelo poder de Deus. Então, isso indica, voltando ao anjo que subia do nascente do sol, isso vai indicar que esse anjo tinha autoridade e garantia do Deus vivo. E diz, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Então, uma mensagem urgente e de grande importância. Esse mensageiro dirige sua mensagem aos 4 anjos em 7:1, do capítulo 7, versículo 1, que nós lemos um pouco atrás, em que seriam encarregados da destruição sobre a terra. O versículo 3, dizendo, não danifiqueis, essa era a mensagem do anjo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Embora Deus guarde a todos os que lhe pertencem, aqui essa referência ela é especialmente feita aos cristãos que estavam sob perseguição. Esses cristãos estavam sendo perseguidos sob a perseguição romana. Então, naquele momento, a gente percebe uma ação direta de Deus e mostrando que ele preocupa-se com o seu povo. A mensagem era, deem um tempo nos horrores até que aqueles que me pertencem, eles estejam preparados. Mesmo em meio ao povo que sofreria o juízo de Deus, o povo de Deus, o povo dele, haveria de ser poupado. E a gente vê inúmeros exemplos em todas as escrituras. Como, por exemplo, as pragas do Egito foram poupados, os que pertenciam ao povo de Deus. O dilúvio, Noé e sua família foram preservados. Sodoma e Gomorra, Ló e sua família, eles foram retirados a tempo que Sodoma e Gomorra viessem a sofrer os flagelos que todos nós conhecemos. Né? Então, e também a destruição de Jerusalém, no capítulo 24 de Mateus. Então, tudo aquilo, todos esses acontecimentos, a gente percebe a ação direta de Deus em poupar o seu povo de sofrer as calamidades que sobreviriam sobre os demais que não têm o temor de Deus. O Novo Testamento, ele vai ensinar que o Espírito Santo, ele é o nosso selo, ou seja, é a garantia de Deus de que nós pertencemos a ele.
Veja o que diz Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa. O versículo 14 vai dizer, o qual é o penhor, essa palavra também pode ser entendida como sendo garantia, o qual é o penhor da vossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 30, capítulo 4, versículo 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui a gente vê que o selo que nós temos em nós, a garantia de que pertencemos a Deus, que somos selados por Deus, é a dádiva do Espírito Santo. Amém? Deus nos doou, Deus nos selou com o seu Espírito. Nos versículos de 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. No versículo 5, da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E é interessante aqui, no versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O total dos que receberam o selo de Deus, ele é um total de 144.000, ou seja, esse 144.000, ele é composto de 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Como podemos, então, identificar esse grupo? Três possibilidades aqui nós podemos apontar. Os 144.000 são algumas vezes considerados como representantes de Israel na carne, ou todos os salvos de Israel sobre o sistema do Velho Testamento. Alguns pensam que os 144.000 ele é uma referência aos cristãos judeus que estavam prestes a sofrer a perseguição romana. Outros vão afirmar ser uma referência a toda a igreja fiel a Deus, ou seja, a Israel do Novo Testamento ou a Israel espiritual ainda na terra. As duas primeiras possibilidades, elas são bastante improváveis de que se refira a estas, aos 144.000. Então, e quais são as duas? Os 144.000, às vezes, são considerados como sendo o representante do povo de Deus no Antigo Testamento, de todos os povos de Deus no Antigo Testamento. E a outra parte, a outra segunda alternativa seria que alguns pensam que ela é uma referência aos cristãos judeus que seriam perseguidos pelo governo romano. Então, é muito pouco provável que essas duas sejam verdadeiras. Mostrar que Deus protegeu o povo do Velho Testamento através dos perigos de tempos passados não tem qualquer relevância para a transmissão da mensagem de Deus neste ponto específico aqui do livro de Apocalipse, no capítulo 7. Não tem. E também, a noção de que Deus ainda tem um plano especial para os descendentes carnais de Abraão contradiz tudo que o Novo Testamento ensina sob a base da aceitação que Deus propõe para o seu povo. Veja o que é que diz Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. Então, tudo contribui para que estes 144.000
não sejam os componentes das 12 tribos de Israel do Velho Testamento de forma literal, pelo fato de que duas delas, Dan e Efraim, eles nem foram citados sequer nos versículos que nós lemos anteriormente, nos versículos de 5 a 8. Eles não são citados. Quanto à ideia dos 144 mil ser uma referência a cristãos judeus que haveriam de serem perseguidos pelo governo romano, pelo Império Romano, uma mensagem desse tipo, ela não traria qualquer conforto para cristãos gentios, ou seja, para cristãos que não eram judeus. Então, já que na época do recebimento desta profecia de João, essa igreja, na sua grande maioria, ela era formada por pessoas que não tinham ascendência judaica. Eles eram gentios, eles não pertenciam ao povo judeu que na carne descendia de Abraão. Então, portanto, a interpretação mais aceitável, digamos assim, é que os 144 mil são todos aqueles crentes, tanto judeus como gentios, ou seja, como não pertencentes à linhagem ou ao povo judeu, que permaneceriam fiéis ao Senhor diante das perseguições iniciadas por Domiciano. Então, a perseguição seria contra aqueles que guardavam o nome de Cristo em seus corações, os fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O pensamento mais coerente com a mensagem é que os 144 mil não pertencem a Israel literal física, mas espiritual. Tá bom? Então, levando em consideração que o número 144 expressa a plenitude ideal do povo de Deus, 144 mil ele vai simbolizar uma multiplicação pelo máximo possível e não um número definido. A mensagem, antes de punir os inimigos de Deus, essa seria a mensagem, que antes de Deus punir os seus inimigos, ele haveria de separar os seus para que não sofressem, melhor dizendo, com os demais. Os 144 mil são aqueles que não vão ter que sofrer a ira de Deus, apesar de encontrarem-se ainda na terra, mas que passariam pelas tribulações. Versículos de 5 a 8. No versículo 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Rubens, ele é a tribo mais velha, no entanto, ele não vem aqui em primeiro lugar. Em lugar dele vem a tribo de Judá. E isso se deve exatamente ao fato de que de Judá saíram os reis de Israel. E também Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá, né, conforme a figura utilizada aqui do leão, atribuída a Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. Dan, ela não vem listada aqui. José, ele vem na lista e ainda um de seus filhos, Manassés, também. Seu outro filho, Efraim, não se encontra na lista. Manassés, geralmente incluído com José, fica aqui no lugar da tribo de Dan. Então, sobre a questão da tribo de Dan, eu tenho aqui 2 versículos que vão nos deixar aqui uma pista de que das razões pelas quais ela não entra nessa lista aqui em Apocalipse, a partir do versículo 5 do capítulo 7. Juízes 18:30 vai dizer que os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro do povo. Então, notem, enquanto Deus havia instituído a tribo dos levitas para prestar serviços religiosos ao povo,
a tribo de Dan, eles levantam para si imagens para adoração, substituindo a Deus na sua adoração pelo povo, e vai não somente levantar essas imagens, mas instituir da tribo de Manassés sacerdotes para a tribo dos danitas. Uma completa afronta à aliança firmada por Deus com o povo de Israel. Então, essa aliança, ela não é uma aliança de mão única, ou foi Deus que instituiu, mas Deus, juntamente com o povo que concordou. Então a aliança, ela foi concordada, foi instituída por Deus, e o povo, em acordo, aceitou essa aliança. E Dan rompe com as suas práticas. Ainda tem 1 Reis 12, 28 a 30, que diz, no versículo 28, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então essa passagem só vem se confirmar aquilo que a gente falava antes, que nós falávamos antes. Vamos ler os versículos de 9 a 17. Versículo 9. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Essa passagem, ela começa com um retrato dos redimidos diante do trono, que seria uma multidão inumerável, incontável. Versículo 9, ele diz, começa assim, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ninguém podia enumerar era uma expressão que poderia estar nela envolvida 2 mensagens. A primeira é que essa multidão, ela representa a promessa feita, ou o cumprimento da promessa feita a Abraão. Gênesis 15, no versículo 5, diz, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Hebreus 11, versículo 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, em 15, 5 de Gênesis, está aqui a promessa feita a Abraão. Em Hebreus 11, 12, mostra que essa promessa ela foi cumprida. E, primeiro, essa é a primeira mensagem que a gente pode entender que está incutida exatamente nessa multidão que ninguém podia enumerar. A outra mensagem pode ser a segunda mensagem, melhor dizendo, que está incutida, melhor dizendo, nessa multidão que ninguém podia enumerar, seria exatamente uma referência à igreja vencedora, que vive pelo poder de Deus e que é guardada por Ele, mesmo estando ainda no mundo e não sendo por Ele, ou seja, não sendo reconhecida por este mundo. Então, a igreja de Deus vencedora, ela ainda está ativa. Ainda no versículo 9, mostra que exatamente a grande multidão constituída de todas as nações, tribos, povos e línguas está em pé diante do trono, ou seja, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, essa multidão aqui, ela está pronta para servir. Mostra que ela está com vestidos, ou seja, ela está vestida de vestiduras brancas. E aqui simboliza exatamente que os vencedores, essa multidão é constituída de vencedores purificados por Jesus. E essa multidão, ela traz palmas nas mãos.
Tudo isso no versículo 9, que nós estamos vendo. Então, essas palmas, elas eram dadas em lugar de coroas, para simbolizar a vitória daqueles crentes e a paz que eles haveriam ou haverão de desfrutar no céu. O versículo 10 diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa era a voz da multidão de vencedores. O louvor, ele é direcionado a Deus, o Pai, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que se mostrou digno de receber tal adoração. Podemos então tirar aqui uma conclusão a respeito da salvação. A salvação, ela é possível somente por intervenção divina, somente pelo plano de Deus e o sacrifício do Cordeiro. No versículo 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Então, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, o versículo 11, prestem bem atenção, ele está dizendo: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Então, os anjos agora também alegravam-se e glorificavam a Deus. Não somente os anjos, mas todos os que estão na presença do Senhor. E aqui inclui-se aquela grande multidão. Se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Humildemente e com temor, eles reconhecem a grandiosa obra de Cristo e agora também o adoram. No versículo 12 diz: dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O conteúdo da adoração é semelhante ao louvor que nós já vimos no capítulo 5, no versículo 12. O que diz lá é o seguinte: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Lá no capítulo 5, versículo 12. Então, essa adoração aqui, no versículo 12 do capítulo 7, é semelhante a esta. E significa que o Deus perfeito merece toda a honra e toda a adoração. No versículo 13, diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? É uma pergunta. Então, um dos anciãos, ele toma a palavra. A impressão é que João ainda estava no mesmo lugar em que ele se encontrava, no capítulo 5, versículo 5, quando um dos anciãos o consola. Mas agora, um deles inicia novamente a conversa com ele. E desta vez, ele usa uma pergunta para ajudar João exatamente a se focalizar no significado de toda aquela visão que João estava tendo. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Essa é a pergunta. Então, baseado nas mensagens às igrejas, João já poderia ter uma noção. Ele certamente teria lembrado das almas debaixo do altar no 5º selo, que nós vimos no capítulo 6, de 9 a 11. Mas a pergunta do ancião dá ocasião para ele, para João, tirar as suas dúvidas. O versículo 14 vem a resposta de João. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. João aqui, ele vai responder a pergunta que o ancião faz.
E nessa pergunta, João mostra ao mesmo tempo humildade e curiosidade. Ele chama o ancião de Senhor não para alegar a divindade daquele ser, daquele ancião, pois certamente aquele ancião ele não é Deus. Mas ele vai chamar o ancião de Senhor para exatamente demonstrar o seu respeito, vai expressar o seu respeito, semelhante aqui ao uso comum que usamos da palavra Senhor quando dirigimos a alguém mais velho ou aquela pessoa que merece um respeito especial ou uma educação especial. João, ele não ousava aqui atribuir, ou seja, responder a pergunta. Ao invés disso, ele espera o esclarecimento que vem da parte do ancião. Então, o ancião, João, o versículo, ele continua, o versículo 14 continua, e ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. O ancião, logicamente, ele já sabia a resposta, ele não demora em ajudar João a entender a visão. E qual seria essa grande tribulação? Já vimos durante nossos estudos em Apocalipse, aqui nesse livro, que previsões de uma terrível época de provação no futuro imediato estava para vir. A igreja, por exemplo, em Esmirna, a essa igreja foi dito, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, na segunda parte do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. E mostra também que nessa tribulação poderiam até sofrer o dano da segunda morte, ou seja, da morte física, mas seriam protegidos desta segunda morte. Do capítulo 2, versículo 11. Por outro lado, aos cristãos em Filadélfia, fala-se da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, no capítulo 10, na segunda parte do versículo 10. Então, no contexto, o termo a grande tribulação provavelmente se refere à perseguição aos cristãos pelo governo romano. Uma perseguição que seria específica para aquela época. Então, a gente hoje vê muitos ensinando que essas tribulações elas vão sobrevirão sobre a nossa geração, sobre o nosso mundo. Isso diz respeito à pandemia que estamos vivenciando no momento. Então, tudo isso aqui não tem nenhum fundo que garanta que essa tribulação será nos dias atuais. É lógico que a humanidade ela vai sofrer tribulações, como estamos sofrendo. Ela vai sofrer situações que vão requerer muito da fé daqueles que são fiéis a Deus. Mas, especificamente, essa tribulação estava para sobrevir sobre a igreja nos tempos do apóstolo João. E a gente vê, quando inicia o nosso estudo, que ele vai dizer no capítulo 1, que estas coisas que em breve que as visões seriam de coisas que em breve haveriam de acontecer. Ainda no versículo 14, ele vai citar aqui que aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro, ele justifica, ele lava, ele purifica e deixa a roupa branca como a neve. A única maneira possível de serem limpos pela misericórdia de Deus é através do sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7, diz, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, estes que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,
são exatamente aqueles que foram beneficiados, que tiveram seus pecados limpos pelo sacrifício de Cristo, que verteu o seu sangue para nos purificar. E, logicamente, isso não é só atribuído aos nossos irmãos nos primórdios da igreja, lá no início, que vieram atender ao chamado de Cristo. Mas durante toda a história, todos aqueles que sinceramente se renderam a Cristo e aceitaram em suas vidas as suas palavras, o seu sacrifício, eles têm os seus sangues, aliás, os seus pecados purificados. Ele vai ter justamente as suas vidas purificadas pelo sangue do Cordeiro. O versículo 15 vai dizer: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A chegada ao trono desses vencedores deveu-se exatamente também a este sangue. O sangue de Cristo, ele não somente purifica as nossas vidas, como purificou a vida destes mártires, não é? Mas ele nos proporciona exatamente a grande oportunidade de estarmos diante do trono do Cordeiro, de estarmos diante do Senhor. Esta conquista, ela não é por mérito próprio, mas graças à justiça do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, lá na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mostra também aqui no versículo 15 que e o servem de dia e de noite no seu santuário. Agora, não apenas os quatro seres viventes, no capítulo 4, versículo 8, mas todos os vencedores, eles servem a Deus. E o capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: os 4 seres viventes, tendo em cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Então agora, não somente a adoração vem dos seres viventes, em 4:8, mas todos os vencedores que servem a Deus. Estar no santuário de Deus, de forma definitiva, era o desejo ardente de todo o homem de Deus. Homem como criatura de Deus. Homem, mulher. Não é? Então, sobre isso, o Salmo 84, versículos 1 e 2 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, aliás, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmos 84, versículos 1 e 2. Então mostra aqui que o grande anseio daqueles que verdadeiramente vivem a sua fé em Deus é estar em sua presença, é estar definitivamente diante do Senhor, no seu tabernáculo, para adorá-lo, para se fazer para todo sempre presente. E esse anseio ele é tão grande que afasta qualquer temor que esse mundo, que essa vida possa nos produzir. Não significa dizer também que a gente vai sair por aí arriscando as nossas vidas, mas que as circunstâncias terrenas, elas não removem, não são suficientemente necessárias para retirar o nosso medo, aliás, a nossa esperança de termos em Deus tudo aquilo que almejamos. E ainda no versículo 15 ele vai dizer: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A imagem de Deus estendendo o seu tabernáculo ou tenda sobre o seu povo indica exatamente a proteção de Deus, o seu cuidado por seu povo, o cuidado divino por seu povo. A Almeida Revista e Corrigida,
esse versículo diz assim: e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, indicando proteção de Deus, indicando que aqueles que pertencem a Deus, eles não serão de forma alguma atingidos pelos flagelos que essa vida proporcionou aos nossos irmãos no passado, proporciona e a nós e proporcionará a todos aqueles que haverão de seguir ao Senhor. Versículos 16 e 17 diz o seguinte: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui fala das glórias dos vencedores. Essas glórias elas são demasiadamente grandiosas para serem descritas com simples palavras de mortais como nós, como João que estava ali. Então é uma glória tão imensurável que torna-se impossível a linguagem humana traduzir exatamente na sua estatura, na sua grandiosidade. O melhor que João pôde fazer, enquanto o Espírito de Deus o inspirava para falar do céu, foi usar uma série de negativas, como, por exemplo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles ardor algum. Então, o que é que a gente pode esperar? Uma bem-aventurança assim, tão perfeita, ela tem a sua origem no Cordeiro. Ele é o pastor que leva as suas ovelhas para as águas da vida, para bem perto do trono de Deus, onde ele pode estender a mão e enxugar dos olhos toda lágrima. Então, com esse desfecho aqui, nós encerramos a nossa aula, o nosso estudo de Apocalipse, capítulo 7. Espero que tenha tirado bom proveito. Peço desculpas pelos deslizes, né? Esse vídeo ele não será editado, mas a gente pode melhorá-lo, né? Então que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa guardá-lo, que o Senhor ele estenda sobre nós a sua mão e que o seu rosto esteja sempre direcionado para nós, que os seus braços fortes nos acolham e que nós tenhamos a plena certeza, a convicção lá no fundo do nosso coração de que nós não estamos desassistidos. O Senhor conhece as nossas limitações, Ele sabe das nossas lutas visíveis e invisíveis. E cabe a cada um de nós nos mantermos fiéis, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel e haverá de cumprir. Tchau. Tenhamos todos a esperança firme no Senhor. E no próximo vídeo de Apocalipse, capítulo 8, nós voltamos para estudar. Tá bom? Tchau. Fica na paz de Deus e que o Senhor nos acompanhe. Deus vos guarde pelo seu poder.